Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre genética. Vamos falar sobre variações do monohibridismo, que é um assunto que está relacionado com a primeira lei de Mendel. Vamos lá? O monohibridismo estuda uma característica que é condicionada por um par de genes, ou seja, uma característica sua que você recebeu um gene do seu pai, um gene da sua mãe, por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Se essa partezinha da sua orelha aqui, o lóbulo, se é um lóbulo solto, se é um lóbulo fixo, ou até mesmo se você consegue fazer uma conchinha com a língua, sabia? Bom, mas tudo isso começou com um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Mendel é considerado o pai da genética e ele começou esses estudos utilizando ervilhas. Por que ele usou ervilhas? Bom, primeiro que as ervilhas, elas eram um material de fácil cultivo, um material barato e também que possuía características bem definidas, ou seja, ficava fácil fazer os cruzamentos e identificar as características que ele estava querendo estudar. Os primeiros resultados de Mendel são constituintes da primeira lei, então ele estudou principalmente, nessa primeira lei, a cor das ervilhas, se elas eram verdes ou se elas eram amarelas. Para isso, Mendel pegou plantas puras, o que ele chamou de geração parental, cruzou essas plantas puras e obteve a primeira geração, chamada F1. Após esse processo, ele pegou essa geração F1 e fez uma autofecundação, e aí ele obteve a geração chamada F2. Com esses cruzamentos, ele obteve os resultados que ele queria ali, relacionando as cores das ervilhas entre verdes e amarelas, e ele chegou numa proporção de 3:1. Bom, e assim ele fez o postulado da primeira lei, que é: cada caráter de um indivíduo é condicionado por dois genes, um que vem do pai e um que vem da mãe. E uma forma fácil da gente observar esses cruzamentos é com o quadro de Punnett. Punnett foi outro pesquisador, que fez esse tipo de resolução na genética, o tipo de cruzamento utilizando esse quadro, e hoje a gente usa ele praticamente todos os cruzamentos aí relacionados com a primeira lei, com a segunda lei de Mendel, com outras probabilidades. E aí nós estamos vendo na telinha o que é um quadro de Punnett. Então esse quadro, ele consegue dar os resultados das probabilidades, tanto de frações, como você também pode converter esses resultados para porcentagem. O que a gente foi entender mais tarde também é que esses genes, eles poderiam ser genes dominantes ou genes recessivos. E aí que entra o assunto das variações do monohibridismo. Então, a gente pode ter um gene dominante, que significa que ele vai se sobrepor ao outro se ele estiver em homozigose ou em heterozigose. E já o gene recessivo, se ele estiver em homozigose. E aí a gente já vai entender esses conceitos também. O indivíduo homozigótico é quando seus alelos são idênticos. Por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho. Já o indivíduo heterozigótico é quando seus alelos são diferentes. Por exemplo, azão-azinho. E aí, pessoal, todas essas características que nós carregamos na nossa genética, elas são chamadas de genótipo. Então, quando a gente está falando do genótipo, são esses genes que a gente carrega, no nosso DNA, que a gente recebeu aí como herança do pai e da mãe. E aí, a gente pode ter essas características heterozigóticas ou homozigóticas. Agora, quando a gente fala em fenótipo, é aquilo que a gente enxerga, é a nossa aparência, aquilo que é expresso da nossa genética. Então, por exemplo, a gente consegue visualizar qual é a cor da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso cabelo. Isso tudo é a expressão do nosso genótipo, que a gente consegue enxergar aqui no nosso fenótipo. Porém, gente, é importante lembrar que o seu fenótipo ele pode ser modificado independente do genótipo. Exemplo, você pode tingir o seu cabelo, Então você era morena e vai ficar loira, e aí você está mudando o seu fenótipo. Porém, não é porque você tingiu o seu cabelo de loiro que ele vai passar a nascer loiro, ou seja, você não consegue alterar o seu genótipo, mas o fenótipo você consegue alterar. Deu para entender? Bom, mas e o que seriam essas variações do monohibridismo, Como eu comentei no início. As variações, pessoal, é porque nós temos alguns tipos de dominância na relação desses genes que são diferentes. Por exemplo, nós podemos ter uma dominância completa, uma dominância incompleta, uma codominância.
Nós também temos casos de alguns genes que aparecem e da forma como aparecem, eles podem ser letais, né? Eles vão levar à morte daquele indivíduo. Então, nós temos variações aí, né? Nessa nossa genética, nesse estudo dessa característica, dessa única característica de um indivíduo, mas que ela é condicionada por um par de genes. Então, a gente pode ter esses tipos de variações, certo? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer essas variações para vocês, para a gente começar a comparar o que é uma dominância completa, o que é uma dominância incompleta. Então, fica ligado aí, já ativa seu sininho, curte o canal, para que você não perca os próximos vídeos e a gente continua essa sequência aqui nas nossas aulinhas sobre genética, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!